Olá, amigos, tudo bem? Vamos começar nossa live de hoje, segunda-feira, com ele, meu amigo Robson Cunha. Vou mandar agora os convites, os aviõezinhos, para que a gente possa já ir começando a mobilizar para entrar aqui no bate-papo de hoje, que vai ser sobre por que é psicoterapia, por que é para você psicoterapia, por que é tão importante. E enquanto isso, a gente vai convidando as pessoas, ouvindo aí Rich Kotzen, né? Devil's Hand, é uma música né? Devil's Hand, é uma música dele muito bacana. Enquanto a gente vai convidando as pessoas, deixa eu montar aqui todo o esqueminha para vocês saberem qual o nosso assunto de hoje e para que vocês possam começar a convidar as pessoas. Só um pouquinho, que eu já vou botar aqui na tela. Isso, vamos lá. Tudo bom, Robson? Vamos lá. Estamos convidando as pessoas para entrarem. Deixa eu chamar Robson. Teve uma pequena mudança de horário, né? A gente antecipou um pouquinho. Aqui. Olha, o povo vai entrando. Robson está se conectando aí. Vamos lá, vamos mandar aviõezinhos. Psicoterapia. Bom, meu irmão. Tá me ouvindo? Olá, Sandro, como está? Tudo jóia, Sim. tudo jóia. A musiquinha tá tocando e eu tô mandando aviãozinho aqui. Vamos lá, para os convidados começarem a se juntar a gente. Pronto. Chamando. Tudo bom, Celinha? Como é que tá? Vamos lá. E aí, Rob? No café, né? Só te olho. No café sempre, né? Só te olho. E aí, Flavinha? Como é que tá? Tudo bom? Vamos lá. A nossa live hoje é psicoterapia. Por que para você? Vamos começar sobre por que a psicoterapia é importante. Vamos parar um aviãozinho aí, porque hoje a gente vai trabalhar. Isso. Vamos conversar muito, né? Vamos. E refletir sobre esse tema que muito oportuno, interessante e rico para a gente se conhecer um pouquinho mais, né? Exatamente. E vamos lá. Como é que foi a tua semana, meu querido? Tudo bem? Em paz, produtiva, diversificada, horas vazias preenchidas, não todas, algumas propositadamente vazias, né? Para que a Importante. gente possa exercer o direito de não fazer nada. É bem importante. Dizia essa semana que acordaria às 4 horas da manhã para ficar mais nessas horas. Eu acho que esses momentos para nós são fundamentais. Não somente nessa contingência, mas por toda a nossa vida, em todo o nosso cotidiano, né? Robson, vamos começar a entrar no tema. Eu acho que as pessoas vão estar chegando aí. Quem quiser e puder, a gente pede encarecidamente que clique aqui no aviãozinho, mande para 5, 6 amigos, coloque lá sobre o tema da live e convide teus amigos para assistirem a gente, porque eu acho que pode agregar muito dentro do trabalho, do processo de cada um, porque hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. Psicoterapia. Por que é para você psicoterapia? Por que é para cada pessoa psicoterapia? Então, assim, eu queria começar com uma pergunta provocativa, Robson. Quem precisa fazer psicoterapia
é quem está doente da cabeça? Pois é, né? Esse é um mito que se construiu como lógica, está se dissolvendo, mas ainda remanesce, né? Essa ideia de que a psicoterapia é para quem já está à beira da loucura, quem já surtou alguma vez, quem já tem um episódio, né, de depressão e, na verdade, quando nós sentimos um sintoma físico, ou por desconforto, né, desse sintoma, dessa enfermidade biológica, a gente vai procurar um médico, a gente recebe uma receita, a próxima parada é uma farmácia, e quando a gente chega em casa, a gente toma o medicamento. Eu não sei se pelo desconforto da doença ou se pelo medo da morte, né? A gente faz isso. A gente recorre a um profissional de saúde. Mas com relação às questões emocionais, a gente não age assim, né? Porque ela não é perceptível muitas vezes, ela não é tangível, ela provoca sofrimentos e também sintomas, mas esses sintomas nos faz procurar um médico clínico, né? Geralmente, e nós não cuidamos da nossa saúde mental. Mas isso está mudando, né? O perfil está se modificando. Quando nós vimos assim uma série cada vez maior de profissionais disponibilizando os seus serviços, eu não vejo isso e as pessoas precisam entender que não é um ato unilateral, egoísta no desenvolvimento ou no atendimento de um mercado ou na construção de uma demanda para si. Não. É aproximar esse trabalho terapêutico, essa possibilidade terapêutica daquele que já tem um complexo psíquico numa dinâmica, numa efervescência que, de alguma forma, talvez até generalizadamente, já produz neuroses, né? Todos nós temos as nossas neuroses, porquanto estamos imersos num conjunto de forças, sob um conjunto de forças que nos limita, que nos tolhe, que nos impotencializa, que nos restringe o nosso comportamento, que esconde ou faz com que escondamos os nossos desejos, as nossas vontades, porque trazemos muito ainda do certo e do errado, do moralmente correto, inadequado, do politicamente certo, do politicamente errado, e muitas vezes nos distanciamos de nós mesmos. E esse distanciamento não tem jeito, provoca neurose, né? Provoca neurose, se isso não for trabalhado, isso vai produzir sintomas, porque a vida flui e as nossas questões também vão tensionar a nossa consciência e querer sair de alguma forma. E as formas são as mais diversas e singulares possíveis, né? E geralmente é aquela coisa que nos acontece que nos convida a fazer a nós mesmos uma pergunta: o que está acontecendo comigo, né? Então, quando a gente chega a essa pergunta, muitas vezes, está aí um sinal de que a gente precisa conversar, né? A gente precisa botar para fora muito dos nossos conteúdos. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de psicoterapia, por que é para você? Outro ponto importante, eu acho que da gente diferenciar, qual a diferença, Robson, para quem nunca fez psicoterapia aqui, qual a diferença de fazer psicoterapia e conversar com um amigo tomando um café? Pois é, né? Então, assim, ó. Hoje eu vou te encher dos mitos, tá? Todos eles, então todos Não, listados. vamos em frente, porque esse tema ele precisa ser mesmo, a bem da saúde, a bem do outro, a bem da ajuda, ele precisa ser desconstruído, né? E desmistificado, na verdade. Perfeito. A, a, o amigo, eu vou começar dizendo assim, tem três, eu costumo brincar e trazer os três grupos básicos de pessoas, né? Os simpáticos, os antipáticos e os empáticos, né?
Nós temos assim três grupos distintos de pessoas. E os amigos, os familiares, estão no grupo dos simpáticos, né? Então, esse, desculpe, o grupo dos simpáticos dizem aquilo que nós queremos ouvir, verdade seja dita. E o que nós queremos ouvir não ajuda. O que nós queremos ouvir não cura. O que nós queremos ouvir, muitas vezes, encobre o sintoma, encobre a questão, encobre as causas primárias, encobre o sofrimento. Né? São propostas amorosas que merecem respeito e gratidão, porque essas pessoas nos ouviram, né? E nos dizem alguma coisa, é o que elas têm para nos dar, mas, na verdade, não ajuda. Né? É a mesma coisa que conselho. Conselho, eu afirmo e repito que é a pior coisa que a gente pode fazer por alguém, na medida em que o que eu aconselho é aquilo que deu certo para mim. Perfeito. E que não vai dar certo para o outro. Pode até parecer dar certo num primeiro momento, numa primeira fase, mas não vai dar certo. Porque as histórias são diferentes, os contextos são diferentes. E, além disso, quando eu aconselho alguém, eu não sei se esse sujeito tem uma estrutura egóica capacitada, fortalecida, para lidar com os efeitos do conselho que eu passei, né? Então, é uma questão muito arriscada, né? Principalmente aqueles conselhos que trazem em si a produção de incertezas, a produção de futuro para o sujeito que recebe o conselho, né? Então, esse é o amigo. Esse é o amigo. A diferença está em que o profissional ele tem uma escuta atenta e qualificada. O profissional não consegue mais entrar num processo de julgamento. Não tem como. É muito comum os profissionais da área da saúde mental receberem mensagens com pedidos assim: eu preciso de um conselho, né? E eu digo, eu não sei mais dar conselho, eu não sei mais dar conselho. Agora, se quiser uma ajuda para encontrar a sua própria resposta, pode contar com a gente, né? Mas ainda bem que nós já não conseguimos mais dar conselhos, por compreendermos o risco do conselho e esse conselho já sair da nossa lógica, né? A gente já sabe quem é que está diante da gente, que é uma singularidade, que é uma pessoa que tem uma alma, que tem uma história, que tem um conjunto de razões que nem ela mesma conhece, mas nós estamos qualificados e capacitados para perceber no outro aquilo que para ela mesma é desconhecido e para ajudá-la a entrar no caminho de ajuda, né? Perfeito, perfeito. Robson, pessoal, se vocês estão gostando do tema, façam uma coisa, prestigiem a gente mandando aviãozinhos aqui embaixo, convidem os amigos de vocês para que a gente possa bater uma meta de audiência sempre crescente dentro do assunto que a gente está trabalhando. Mandem um aviãozinho aí, a forma que vocês mostram para a gente que o assunto está sendo bem quisto e que está agregando valor a vocês. Robson, você ia falar alguma coisa? Fala, meu irmão. É que esses aviãozinhos que vocês vão mandar, podem ter certeza, vai bater no coração de alguém que vai se identificar com o tema de hoje, né? Qualquer que seja. Então, assim, muitas vezes pode até não ser a hora do sujeito, no seu momento na sua vida, mas é uma semente que fica para lá na frente, em qualquer época, né, da sua cronologia, ele perceber o que acontece consigo mesmo, né? Então, Perfeito, sempre é legal. perfeito. Robson, deixa eu te fazer uma pergunta. Robson, eu fui fazer terapia com fulano de tal e não me dei bem. Terapia não presta? Eu costumo dizer assim, que a gente recebe aquele que vem para a gente, né? O que procura qualquer um precisa até passar, entende? E seguir o caminho da sua própria busca, porque o universo sabe promover esse encontro, né? Muitas vezes a gente envereda por uma porta, quando estamos num processo de busca,
e eu vou dizer o que causa esse processo, o início desse processo de busca, nós batemos em algumas portas, entramos nessa porta. A entrada pela porta não significa que entrou no processo terapêutico, né? É preciso de um período, é preciso de uma conversa inicial para que essa demanda seja apresentada, analisada pelo analista, e esse analista ele perceba se ele mesmo reúne essas competências para lidar com aquela demanda, e o analisando precisa também perceber se a, 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 as questões que ele traz em si encontram naquele setting terapêutico, naquele espaço, uma probabilidade de serem respondidas, né? E isso só o próprio paciente é que sabe. Nós não sabemos dizer por ele. Então, a resposta, se é aqui, se você encontrou o lugar que você procurava, ela é sempre do sujeito, né? Ela é sempre do sujeito. Então, por vezes, a gente não se identifica ao rapport, que é um ponto determinante no processo terapêutico, aquela entrega, aquela como eu Conexão. direi, aquela conexão, né? Ela não se estabelece, não adianta, né? E muitas vezes nós não conseguimos superar as nossas próprias resistências de trazer os nossos conteúdos. Em outras vezes, nós não temos nem paciência para simplesmente esperar que o processo de rapport produza os seus efeitos, que a confiança seja estabelecida, e em alguns momentos a gente abandona o processo antes, né? Mas mesmo acontecendo isso, cada um estará sempre no seu tempo, né? No seu momento. Isso precisa ser muito bem compreendido. Mas o fato de não ter rolado comigo e aquele profissional não significa que não encontrarei uma porta específica para mim e que terapia não dá certo. Não, terapia dá certo. Agora, a terapia ela dá certo na medida em que eu realmente procuro ajuda, né? Porque a terapia ela ajuda, mas só ajuda quem quer ser ajudado, né? Quem realmente Perfeito. está na procura de ajuda. E a terapia não começa quando esse encontro se dá e quando essa conexão se dá. O processo terapêutico ele começa quando o sujeito percebe que não estou legal, né? E E não quero permanecer nesse estado. Sim, Sandro. deixa eu te fazer uma pergunta que é importante. O fato de eu ir para uma consulta significa que eu estou em terapia? Não Muitas pessoas necessariamente. confundem, né? É, Muitas pessoas confundem isso. Ah, eu estou indo para o terapeuta, eu estou me consultando. Isso não quer dizer que a gente esteja em terapia, não é isso? é, Porque tem que haver uma entrega no processo, né? Fala um o pouco mais corpo sobre isso para a gente. o corpo foi, mas o espírito não foi, né? Então, uma das perguntinhas é o que lhe traz aqui? E a gente ouve, eu estou aqui porque minha mulher mandou, né? Porque ela disse que eu estou muito irritado, que eu estou muito nervoso, que eu estou muito agressivo e que se eu não resolver isso, ela vai se separar de mim. Eu digo, volte, né? Não vai adiantar você entrar nesse processo, porque está vindo não por você. Reflita sobre o que ela lhe diz, reflita sobre a sua vida, reflita sobre a sua relação. E se acontecer de você perceber que você realmente precisa de ajuda, é você quem virá, né? Mas não porque ela mandou, ainda que sob o risco de um processo de separação. Pede um tempo, coloca um guardanapo branco num palitinho de churrasco, né? Levanta uma bandeira, pede uma trégua, entra no processo de reflexão e veja o que vai fazer. Mas se vier porque Perfeito. meu pai mandou, porque minha mãe mandou, ou porque o meu amigo me sugeriu, ou porque alguém fez e eu sei que se deu bem, né? Ou porque a minha mulher mandou, porque o meu marido mandou, não funciona assim, né? Não Perfeito. Temos funciona uma assim. pergunta. Temos uma pergunta aqui, Robson, da Raimunda Gesteira, perguntando: excelente tema. Primeiro, ela parabeniza, né? Sou totalmente favorável à terapia. Vejo como prevenção, inclusive para não adoecer, que é o lance de preservar a saúde mental, né? Como fazer quando detectamos a indiferença do profissional? Olha só, que É, forte.
É uma pergunta, Rai, muito interessante, né? Observe que esse termo indiferença, ele vem de um julgamento, né? E a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque pode ser uma resistência em nós mesmos, né? E que para apresentarmos uma justificativa para mim mesmo, para fugir do enfrentamento da questão psíquica, eu atribuo ao terapeuta a incapacidade sob o adjetivo da indiferença, né, de ser indiferente, para que eu me autorize a não voltar. É uma Perfeito. hipótese. Em psicologia, tudo é hipótese, né? Nós lidamos com hipótese e o processo terapêutico ele caminha pela validação da hipótese, pela confirmação ou pela refutação da hipótese, né? Mas uma das hipóteses é essa, né? Não desconsidero aqui a possibilidade de realmente a resistência estar no próprio terapeuta. Eu costumo ouvir algumas pessoas, me perdoem os psicanalistas, mas quando diz, e tenho formação psicanalítica, mas assim, quando alguém diz, eu estou fazendo terapia há 15 anos, eu digo, não, não está, né? Está fazendo psicanálise. Então, assim, Isso. é preciso que a gente entenda que o profissional que está do outro lado não é perfeito, não resolveu todas as questões da sua vida, né? E muitas vezes nós nos deparamos com uma questão que não está resolvida em mim. Então, não rola o rapport, né? E eu preciso, enquanto profissional, nós precisamos admitir isso em mim mesmo. Não resolvi isso em mim, eu não posso resolver isso no outro, eu não posso ajudar o outro a resolver aquilo que eu Perfeito. não resolvi em mim. É uma das possibilidades que responde ou que pode responder a essa pergunta, né? E aí o Perfeito. profissional precisa admitir e orientá-lo a procurar um outro profissional, né? Tem Perfeito. também, assim, as hipóteses são muitas, mas outra delas importante ser frisada é que muitas vezes nós nos movimentamos em direção a um processo terapêutico, mas existem diversas linhas terapêuticas, né? A psicanálise, ela não recebe porque não trata nem se propõe a tratar alguém que busca se conhecer. Não adianta bater nessa porta, né? A psicanálise ela recebe quem tiver com um sintoma, né? Esse sintoma vai ser analisado e o que é psíquico do que é queixa vai ser separado pelo analista e a partir daí o processo pode se dar ou não, né? A psicologia junguiana, nós também trabalhamos com essa linha junguiana, ela não tira o sujeito, como a psicanálise, nós estamos falando aqui de Freud e de Jung, né, os mais básicos, os pais da psicologia, ela não tira o sujeito do sofrimento imediato, né? Então, tem algumas linhas terapêuticas, a TCC pode ajudar muito em tirar o sujeito do sofrimento imediato. Então, quando batemos numa porta que não atende à nossa expectativa de ajuda, nós podemos produzir essa sensação de que não rolou com o terapeuta. Não, não é que não rolou, é porque a linha não oferece muitas vezes aquilo que você precisa, aquilo que você busca naquele momento, né? Há uma tendência muito facilitada de quando se recebe um sofrimento psíquico, se sugerir a presença a um psiquiatra, a psiquiatria, para medicalização daquela dor, para estabilizar o sujeito, para que a psicoterapia possa dialogar com ele, né? Mas muitas vezes a própria terapia e a terapia breve pode ajudar o sujeito a sair daquele estado de sofrimento num curto prazo, para que o processo de médio e de longo prazo possa vir a ter início, né? Então, são várias as possibilidades, mas basicamente essas, que faz com que a terapia possa, né, oferecer a A, possibilidade da resposta. a Nalva, eu acho que ela está construindo aqui um pensamento. Ela botou: quando uma pessoa que naturalmente se cuida está bem, aí depois ela botou, porém, emocionalmente, nesse processo de confinamento de 50 dias, quer conversar com um profissional. O que, que você acha, né? E aí apenas sensibilidade, chorinhos, poucas vezes sensível. Olha, esse é um momento que está fragilizando praticamente grande parte da população. A incerteza, ela fragiliza muito,
né? A falta de perspectiva futura, ela fragiliza muito. A perda do controle, do pseudo-controle que o sujeito acha que tem sobre a vida, também fragiliza muito. Então, assim, eu vou fazer uma primeira intervenção e o Robson fecha. Eu creio que se ela quer conversar com o profissional e ela já externou a necessidade de conversar com o profissional, é perfeito, é viável. Por quê? Porque ela ainda consegue concatenar e consegue ter controle sobre seus pensamentos e sobre a sua situação, a ponto de, nesse momento, entender que que precisa procurar um profissional para que não adoeça. É uma prevenção. Então, a pessoa já está pedindo por isso. E o fato de negligenciar esse desejo, essa vontade, pode significar lá na frente que ela tenha que obrigatoriamente passar por um processo de psicoterapia porque já se desenvolveu algo pior. Então, esse momento é um momento que eu diria assim, a psicoterapia, eu creio que na nossa história recente, não existe um momento em que a psicoterapia fosse mais comprovadamente para cada um de nós do que agora. Agora é o momento em que a gente precisa da psicoterapia. Estamos tendo muito tempo para confrontar com nós mesmos. E muitas vezes a gente não consegue elaborar isso. E um profissional, como o Robson disse, um profissional ele tem o diferencial necessário para te auxiliar a elaborar isso de uma forma mais construtiva, vamos usar assim a palavra. Então, eu creio que é fundamental, sim. Se a pessoa demonstrou isso, né? Ainda mais assim, demonstrou essa vontade, é importante realmente que haja essa facilitação para que ela procure um terapeuta, procure um profissional. Né, Robson? O que você acha? Essa questão ela é muito importante e bem oportuna, né? Porque assim, ó, em tudo nas questões emocionais, elas nascem, elas aparecem como um incômodo, como um desconforto, depois elas se transformam em sofrimento e depois elas chegam ao sintoma, né? Esse sintoma pode ser físico, a psicossomática explica isso, pode ser comportamental, ele pode se expressar de várias formas, pode trazer insônia, pode trazer irregularidades hormonais, né? Pode trazer uma sucessão de coisas. Porque os sintomas são formações, né, do inconsciente, o inconsciente dizendo alguma coisa. Nós precisamos deixar chegar ao sintoma, ao sofrimento psíquico, o ideal é que não, né? Então, assim, quando bate aquela coisinha que a gente diz assim, poxa, não tô legal, e que ou nós mesmos ou alguém que nos ama nos pergunta, mas o que está acontecendo? Quando a gente diz não sei, pode procurar uma escuta atenta e qualificada, porque aí tem alguma coisa, né, emergindo. E antes que se transforme numa dor, num sofrimento, numa angústia, num sintoma, né, é bom conversar, né? Mas muitas vezes a gente não percebe, ou a gente não dá atenção. E a pior fase do bebê é quando começam a nascer os dentes, né? Porque a gente pensa que para todos aqueles sintomas, para todos aqueles choros, a gente tem uma só resposta, né? O dente que está nascendo. E a fase mais arriscada. E psiquicamente é assim também. Não é a quarentena, não foi o meu chefe, né, que fez o que, não foi o meu relacionamento, não foi, mas a questão está em nós, está nascendo, e a gente pensa ter uma resposta explicativa, e na verdade isso não resolve a causa primária e também não vai estagná-la, né? Não vai torná-la estática. Ela vai crescendo, tomando força, nos constringindo, ficando grande e próxima, né? Então, é aí que tá os primeiros sinais de que sempre vale a pena conversar, né? Perfeito, perfeito. Gente, quem está assistindo a gente aí, eu queria pedir sempre,
compartilhem os aviõezinhos, chamando as pessoas para assistirem, porque isso é importante para divulgar o nosso trabalho e é importante também para ajudar essas pessoas que, como o Robson muito bem disse, se você manda um aviãozinho desse, com certeza ele vai direcionado para o coração de alguém e é uma semente que você planta nessa pessoa. E segundo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui no grupo já fez terapia alguma vez? Põe só um legalzinho para a gente ter uma noção das pessoas que já participaram de um processo psicoterapêutico. É só botar um dedinho aí que a gente vai fazendo uma checagem. Robson, psicoterapia é para todo mundo? Em princípio, psicoterapia é para todo mundo, né? Porque somos humanos e, enquanto humanos, nós estamos sobre um complexo psíquico, né? E que precisa se reorganizar. Tem processos naturais, autônomos, da própria constituição humana que reorganiza a nossa psique? Tem, né? Nós precisamos, inexoravelmente, incondicionalmente, de um profissional para resolvermos a nossa questão psíquica? Não, né? Agora, temos questões complexas, temos um complexo psíquico que traz sempre, teremos questões a serem trabalhadas. Os sonhos, eles têm uma propriedade terapêutica de reorganização por eles mesmos, né? É um mecanismo de proteção psicológica que preserva pelas vias naturais a saúde mental. O sono, né, tem as suas propriedades e a sua participação também na reorganização psíquica. A convivência, a introspecção, a tristeza, que são emoções, né, primárias, a alegria, esse viver as nossas próprias emoções já por si ajudam muito no processo de reorganização psicológica e pode muitas vezes nos levar ao autoconhecimento, que é exatamente a questão básica, né, da preservação do bem-estar e da preservação da saúde mental. Eu não trabalho com a ideia de felicidade, porque cada um tem o seu conceito de felicidade, na verdade, né? E eu aprendi isso com uma pessoa que uma vez eu tinha o hábito de perguntar: você está feliz? Você está feliz? Você está feliz? E alguém disse: Robson, não. E baixinho no meu ouvido disse: eu só vou ficar feliz quando eu chegar em casa e tirar esse sapato apertado que está me matando. Então, foi ali que eu percebi que cada um tem o seu conceito de felicidade, né? Mas todos nós temos um apesar de na vida. Mas tendo os nossos apesar de, não invalida a possibilidade de permanecermos com os nossos apesar de numa situação de bem-estar, numa condição de homeostase, onde os hormônios da vida sejam adequadamente, né, produzidos, né? Não necessariamente as toxinas, né, que nos tiram da paz, que nos tiram da tranquilidade. Nós temos os nossos problemas? Temos. O processo terapêutico, ele eminentemente ajuda o sujeito a produzir um novo olhar sobre as situações que se lhe acontecem, né? Eu costumo dizer que o mundo não faz terapia, que as pessoas estão à nossa volta, nós precisamos considerar que elas não fazem terapia, mas o meu olhar sobre o outro, o meu olhar sobre o mundo, ele precisa e pode mudar para que eu não sofra com interpretações que faço com a minha subjetividade a partir dos meus construtos, da minha história, que influenciam essa interpretação que eu faço das coisas que me acontecem, né? E aí o processo terapêutico entra exatamente também, né, como ajuda. Perfeito, Robson. Quando a gente vê esse movimento hoje, eu me lembro que na minha época, tá? Na minha época até parece que eu tô assim, né? Quando eu era mais novo, vou fazer 46, tá? Em junho agora. Então, quando eu era mais novo, falavam que terapia era coisa para doido, para doente, que depois virou um negócio assim, terapia é coisa para gente rica, né? Eu estou fazendo uma construção do histórico de como o termo terapia foi construído, né? Antigamente, na minha época, isso é coisa para gente louca. Depois, terapia era coisa para gente rica.
E hoje, terapia é para quem, Robson? Hoje, terapia é para nos ajudar a nos conhecer, né? As razões terapêuticas, elas são várias e elas serão aquelas que o sujeito buscar, né? Para Freud, a única razão terapêutica é a existência do sintoma. Para Jung, a razão terapêutica é da busca do si mesmo, da construção da sua identidade, da elaboração do sujeito enquanto essência divina, um sujeito pleno. Para a psicologia analítica, a razão terapêutica é da integração das questões inconscientes com o consciente, né? E não necessariamente a partir de uma dor, pressupondo de que todos nós temos questões inconscientes. E os sonhos são provas disso. Se sonhamos, é porque o inconsciente tem conteúdos que quer ser interpretado, que quer ser analisado. Não por um analista, mas até mesmo pelo próprio sujeito, né? Então, assim, a terapia, ela, na verdade, é para todos, na medida em que temos as nossas questões inconscientes. Agora, para alguns, nós não percebemos que temos. A gente pode conversar com alguém e perguntar como você está, e ele responder muito bem, obrigado. Né? Então, ele ali não tem nenhuma razão de busca. Né? Ele está realmente muito bem, obrigado. Se ele se sente assim, muito bem, obrigado significa que ele não tem questões, que ele não tem problemas, que ele não tem conflitos. Não necessariamente. Pode significar que ele está administrando por ele mesmo as questões da sua própria vida, da sua própria existência. Né? Pode significar que ele não tem questões existenciais? Não, não necessariamente. Mas as questões existenciais que estão numa outra ordem podem não estar próxima deles. Ele pode ainda não ter sido, pela vida, convocado a debater essas questões existenciais em si mesmo. Né? Então, cada sujeito tem o seu momento. A psicologia analítica traz a figura da metanoia, que é a metade da vida, para alguns autores, o caminho do meio, onde pelo qual nós sempre passamos. E nós nos questionamos nesse momento, de várias formas, até mesmo imperceptíveis. Mas será que todos passam? Passam, mas nem todos percebem que estão passando e lidam muito bem com essas fases da vida, não é? E só vão perceber a mudança quando dizem assim, poxa, em outros tempos o carnaval, quando as portas, eu já estava me planejando, me movimentando, hoje o carnaval chega e já não me diz muito alguma coisa. Então, nós nos modificamos, os nossos valores, os nossos princípios, e muitas vezes, quando isso acontece, causa conflitos. Esses conflitos produzem sofrimento, e aí se busca ajuda. Mas quando se consegue administrar por si mesmo, obviamente, aquele muito bem obrigado, quando sincero consigo mesmo, né? Pode significar que ele está administrando as questões emocionais. Perfeito. Mas todos nós as temos. Olha, Raimunda botou aqui, interessante, trabalho com educação, alunos com, deve ser TDAH, né? Ou TEA, deve ser TDAH. TEA é o transtorno do espectro autista. Perdão. Transtorno do espectro autista. Eu estou com... Sinto resistência no próprio meio profissional quanto à terapia. É sempre para o outro. O que acham? Aí eu acho que a pergunta dela é: os terapeutas que não fazem terapia, sempre achando que o outro tem que fazer. Pelo menos foi isso que eu entendi da pergunta. Raimunda, você pode confirmar isso para a gente? Trabalho com educação, alunos com TEA, que é o transtorno do espectro autista, é o autismo, né? Que agora é nomenclaturado e que anteriormente fazia parte do TDAH. Tudo era TDAH. Isso. Né? Isso. Sinto resistência no próprio meio profissional quanto à terapia. É sempre para o outro. Observe, esses que dizem que é sempre para o outro, esquecem que nós somos o outro para o outro, né? Exatamente. Então, assim, e deixamos de olhar para nós. Quando alguém diz assim, é sempre para o outro, eu vejo aí uma imaturidade psíquica, uma imaturidade espiritual e uma imaturidade moral. Porque enquanto estivermos atribuindo ao outro, procurando um outro, né, nós ainda não estamos amadurecidos psicologicamente. Né?
Então, assim, a terapia não é só para o outro. E outra coisa, quando a gente trabalha com um público, eu não vou dizer especial, mas assim, que porta deficiências, né? Um público deficiente por alguma razão, motora, cognitiva, né? Ou o que for, nós precisamos, e eu acho de uma irresponsabilidade muito grande lidarmos com esse público e não fazermos terapia. Porque Sim. o cuidador Inclusive, precisa de cuidado. E esse cuidado para o cuidador é um cuidado responsavelmente e necessariamente prévio. Nós não podemos entender que as teorias acolhidas, recebidas da academia, nos bastam para tratar o outro, de forma alguma, né? De forma alguma. perfeito. Todo cuidador precisa ser convidado a entrar em si mesmo e contactar com as suas questões mais sombrias para que possa lidar com o outro. É da natureza Perfeito. humana o julgar. Essa coisa de dizer, ele prejulga, ele julga o outro, ele analisa o outro, isso é da natureza humana e a gente precisa admitir isso, né? Afirmar isso em nós. Nós somos julgadores e é por maldade não, é pela própria Constituição, até porque o pré-julgamento é um mecanismo de defesa. Eu preciso pré-julgar para me reter no início de um relacionamento para saber com quem estou lidando, né? O próprio Jesus na Bíblia diz, né? Estou enviando vocês para uma terra de lobos em pele de cordeiro. Então, eu preciso do mecanismo de defesa pré-julgamento para saber se é um lobo ou se é um cordeiro. Vou acertar? Não. Agora, esse pré-julgamento ele será dissolvido na medida em que as relações acontecem, né? É lá na relação que eu vou perceber, poxa, olha só, eu não imaginava que fulano tivesse um coração tão bom. Só vou saber, né? Tendo prejulgado e me relacionando, me dispondo, me permitindo me relacionar com o outro. Então, assim, quando a gente se relaciona com um público que tem deficiência, nós precisamos entender que é da natureza humana o pré-julgamento. Eu só vou me livrar desse pré-julgamento, que é automático, se eu me analisar ou se eu me submeter à análise, né? Porque senão eu vou estar trabalhando com aquele público do TEA julgando. E esses profissionais certamente vão negar. Não, eu não julgo. Julga. Julga. Todos julgamos, E a né? nossa atuação não é plena. E a nossa ajuda não é plena. É importante Pois que a não. gente frise que para nós que estudamos psicologia ou para nós que estudamos essa área, é fundamental, é recomendado, inclusive por todos, pelo menos, que façamos psicoterapia constantemente. E a nossa, como o Robson disse, ela tem que ser uma psicoterapia preventiva, para que a gente possa exercer a nossa função, a nossa atribuição como terapeutas de forma plena, porque senão não existe congruência. Como eu posso sentar na frente do outro para ajudar o outro? Seriam dois cegos, né? Um cego guiando o outro. E isso não quer dizer, isso não pressupõe que sejamos perfeitos, até porque não somos, mas isso pressupõe que estejamos imbuídos nessa melhoria constante e buscando cada vez mais o nosso aprimoramento emocional, assim como o aprimoramento intelectual a partir do estudo e da prática desse estudo. Mas é fundamental que a gente entenda que a psicoterapia, como o Robson muito bem disse, ela não é para o outro, ela é para todos, porque no olhar do outro, eu sou o outro, né? Então isso é muito bacana mesmo, Robson. Eu acho fundamental que a gente entenda sobre isso. Robson, eu botei aqui uma pergunta. Qual a sua maior dúvida relativa ao processo terapêutico? A minha maior dúvida, e aí eu vou começar abrindo a rodada de bate-papos, de conversas, que a gente tem mais alguns minutos. A minha maior dúvida no processo terapêutico, lá atrás, no começo, eram duas, né? A primeira, isso há muitos anos atrás, se eu iria conseguir pagar um processo terapêutico, e a segunda, quanto tempo duraria esse processo terapêutico, ok? Então, a primeira, hoje eu entendo que você tem um acesso extremamente facilitado à psicoterapia.
por diversos meios, diversos profissionais, profissionais qualificados, diversas abordagens. E psicoterapia, hoje entendo que não é caro. O caro é adoecer, né? Dependendo da comparação com que a pessoa faça. Caro é adoecer, caro é perder a sanidade, caro é não dormir direito e não produzir, caro é lidar com esses processos. Então, a gente vê que a psicoterapia, até pelo grau de abrangência, ela facilitou o acesso de pessoas e aquela máxima que dizia que psicoterapia era coisa de gente rica, hoje em dia a gente já percebe que não é mais. Tá? Mas, no segundo ponto, quanto dura um processo terapêutico? Né? Hoje, assim, eu vou deixar você entrar com as suas considerações em cima disso, mas hoje eu digo que o processo terapêutico ele dura o tempo que for necessário para que o sujeito possa se sentir bem, para que ele possa sair integral ou para que ele possa, no mínimo, encontrar o caminho para se manter assim, né? O que é muito gratificante você encontrar esse caminho interior que te leva para o teu primeiro, para você assumir a tua autorresponsabilidade com relação à tua vida, e segundo, para que você possa fazer o teu processo de autoanálise e autocura constantemente, né? Procurando um profissional, muitas vezes, para elaborar coisas muito acima, inclusive, de problemas, mas elaborar coisas existenciais que fazem com que a gente inicie aquele caminho do autoconhecimento, né? E eu queria saber contigo, quanto tempo dura uma terapia, e terapia é caro? E qual a tua principal dúvida no processo terapêutico? Antes eu vou falar do terapia caro, né? O mais caro na terapia, porque o mais caro na terapia é o sofrimento, porque o sofrimento é terapêutico, né? Porque a dor é terapêutica. Mas eu preciso sofrer? Não. Eu posso fazer, né, as minhas elaborações menos dolorosas, né? Ou menos sofredoras, menos sofríveis, porque a dor ela é educativa, ela não é punitiva, ela é educativa e necessária. Num processo terapêutico, alguém pode até nos dizer, né? Antes não doía, agora está doendo, óbvio, né? Você escolheu a cura, né? E nós precisamos tocar na ferida psíquica para que a cura se dê, né? Muitas vezes o termo cura não é bem adequado, mas a elaboração desse significado se dê, né? Seja compreendida, seja elaborada pelo sujeito para que o sofrimento deixe de acontecer. Então, ela pode ser cara na medida em que o sofrimento, não só do sujeito, né? Mas dos seus familiares, das pessoas que o amam, que estão em torno, que sofrem junto com quem tem o sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico não se limita ao sujeito sofredor, ao sujeito que sofre, né? Mas como vivemos, como a família é sistêmica, né? Então todo o sistema se afeta com o sofrimento psíquico de um dos seus sujeitos. Lamentavelmente, os planos de saúde, os seguros-saúde, eles não assistem muito bem os profissionais, porque a grande maioria deles limita as sessões em 30 minutos. Em 30 minutos não se faz terapia. Muitas vezes remuneram não pelo custo, né? Abaixo até mesmo do custo. Mas eu tenho certeza que, em se tratando de saúde mental, tem profissional que se adequa àquilo que está acontecendo, né? Aquilo que está lhe chegando. Então, uma conversa, cabe uma negociação, um espaço para negociação. Né? Eu costumo dizer que os que não podem não pagam, os que podem pagam para que os que não podem possam ser assistidos. Então, tem várias formas de acolhimento da dor quando, na verdade, nos chega. Seria muito irresponsável mensurar ou trazer uma proposta de tempo. E se alguém que procura um processo terapêutico receber, né, uma temporalidade, eu sugiro que desconfie e, se possível, até se retire, né? Porque somos singulares e o tempo é do sujeito. Eu costumo falar em terapia breve. Ela precisa ser breve, pode ser breve, tem condições de ser breve, porque os recursos não estão no terapeuta.
Os recursos estão no sujeito. O processo terapêutico ajuda o sujeito a saber os seus próprios recursos e como usá-los para o enfrentamento das situações que implicam ou que produzem sofrimentos ou sintomas, não é? Então, esse tempo é do sujeito. Na medida em que ele adere ao processo terapêutico, na medida em que ele estabelece a confiança com o profissional, né, que ele escolheu, obviamente, aquela questão ela tende a ser tratada numa certa brevidade. Outra coisa é o seguinte, a terapia breve ela se pauta na queixa, que no olhar, na escuta atenta, será convertida em sintoma. Esse sintoma é analisável? É objeto de análise? É. E nós vamos... Antigamente se lidava muito com a terminologia paciente e profissional, né? E paciente me incomodava muito, porque assim, paciente é aquele que tem paciência de esperar uma eternidade para ficar bem. E eu me questionava. Hoje a relação é de cliente e profissional, porque assim, eu trago a minha questão psíquica e quero um produto. O produto é ajuda, né? Então a relação é de cliente, é preciso que haja uma entrega. Só que o produto a ser entregue não sairá do profissional, né? Mas de uma ajuda para o sujeito perceber que ele mesmo tem os recursos suficientes e bastantes para lidar com a situação, né? Ou para resolver ou ressignificar as suas questões primárias, né? Então, a brevidade está no tempo do próprio sujeito, não precisa ser longa, e pode se tornar longa na medida em que eu resolvo aquela questão inicial que me levou ao setting terapêutico, mas o processo me fez perceber outras, né? Se nós somos um verdadeiro complexo psíquico, nós vamos ter sempre questões, mas cabe ao sujeito ver, isso me incomoda, eu quero trabalhar isso agora, né? Tem gente que num processo de busca de solução para um sofrimento, de ajuda para um sofrimento, ele percebe um outro sofrimento, uma questão, né, com a mãe, uma questão com o pai, mas aquilo é tão forte para ele naquele momento que ele pode dizer, não é o meu momento, eu não quero trabalhar isso agora. Ele tem alta na questão que o trouxe, mas ele sabe que está levando outras questões para o seu momento, quando lhe surgir, ele voltar para aquele profissional ou procurar um outro, né, de uma outra determinada linha. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Robson, já que a gente falou de tempo, e até puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né, que é importante, às vezes, ferramentas como a hipnose ajudam a abreviar o tempo terapêutico para o tratamento do sintoma e não para um processo de autoconhecimento? Ajudam? Me fala um pouco mais sobre isso. Perfeito, né? Então, Freud, ele fez uso da hipnose e ele se cansou, ele desistiu muito rapidamente. A hipnose cada vez mais se confirma não como técnica terapêutica, mas como uma ferramenta auxiliar no processo terapêutico, né? Então, o que aconteceu com Freud? Freud, com seus contemporâneos que trabalhavam com a hipnose, ele entendia que a sugestão, pura e simplesmente, era bastante para acabar com o sintoma, acabar com o sofrimento. Em alguns casos, ele via resultado, mas, ao longo, né, das suas tentativas, ele percebeu que o sintoma voltava. E ele começou a se questionar, bom, mas a hipnose, então, não dá certo, não funciona. A hipnose funciona enquanto ferramenta, mas não enquanto técnica terapêutica. E ele poderia ter percebido mais adiante que, na verdade, não era a hipnose que não ajudava, mas a forma com a qual ele usava a hipnose para sugestionar o sujeito. E, na verdade, a hipnose ela nos ajuda na medida em que eu, mais facilitadamente, entro em contato com o inconsciente, porque num processo de hipnose, o ego, né, ele é adormecido, nós ajudamos o sujeito a entrar em contato com o seu inconsciente,
chegar mais rapidamente à causa primária daquele sofrimento e, no processo de hipnose, ajudar o sujeito a ressignificar aquela causa primária. Observe que eu estou falando aqui de uma forma muito simplista, né? E para fins didáticos, para facilitar a compreensão. Mas é um tema, né, que dá um seminário, vamos dizer assim, né? A gente Mas podia a até hipnose abordar ajuda, um pouco sobre sim. hipnose semana que vem, né? Como O que você você acha? queira. Então, assim, ótimo, tranquilo. Vai ajudar muito as pessoas a desmistificarem isso também, né? Então, assim, o processo, a hipnose enquanto ferramenta, ela auxilia na brevidade do processo, porquanto, sem a influência do ego, da consciência, né? Nós podemos acessar mais rapidamente as questões primárias e ajudar o sujeito a colocar diante de si mesmo essas questões e promover a ressignificação, entende? Mas, assim, não é uma técnica terapêutica, é uma ferramenta e deter os conhecimentos sobre a ferramenta também não torna o profissional qualificado para o processo terapêutico. É preciso que ele tenha a ferramenta da hipnose, mas saiba o que fazer, quais as técnicas que ele vai Exatamente. utilizar sob a égide da hipnose. Exatamente, foi o que eu acabei de ensinar aqui. Hipnose é importante que a gente entenda isso, mas essa ferramenta de acesso associada a outras técnicas psicoterápicas, da gestalt terapia, da técnica do cognitivo comportamental, enfim, você consegue sim perdão, realizar. A gente chama dentro do métier terapêutico de terapia brevíssima, né? Porque tem a breve e a brevíssima, que é muito mais rápida. Não raro, quando fazemos intervenções com hipnose, a gente usa muito, pelo menos eu uso muito na clínica, a hipnose como uma ferramenta para criar um momento melhor para trabalhar com aquele paciente. Então, alivio junto com ele o seu processo de sintomatologia para que a partir dali ele esteja mais, inclusive, mais seguro para fazer o trabalho relacionado à causa, né? Olha, Robson está perguntando, interessante avaliar o horário em que se inicia essa live. Qual seria a ideia, Robson? Hoje nós falamos aqui, Robson Pitanga, hoje nós iniciamos 30 minutos mais cedo, né? Geralmente inicia 1h30, para dar tempo de vocês almoçarem. A gente está testando o horário. Começamos meio-dia, aí subimos um pouquinho, e agora a gente tá entre 1 e 1h30. Mas estamos sempre abertos aí a sugestões para que a gente possa estar interagindo com vocês, que eu sei que é o retorno de trabalho de vocês agora. Robson, temos mais 2 minutinhos e eu queria que você falasse 2 minutinhos exatos. Eu queria que você falasse um pouco da tua agenda de trabalho para quem quiser atender com você e queria deixar aqui aberto os aviãozinhos dos directs mande direct para o Robson, mande direct para mim, se quiser saber um pouco mais sobre a terapia. E semana que vem, Robson e eu de novo na segunda-feira, mas essa semana eu já vou subir a imagem da programação enquanto o Robson fala com vocês aí sobre o fechamento dele, tá bom? Olha, a terapia, ela não se... O profissional que lida com processos terapêuticos não tem na sua agenda somente o atendimento, né? O profissional, ele precisa ser supervisionado, então ele tem que ter horas na sua agenda para receber a supervisão de um profissional, de um outro profissional. Ele precisa também fazer terapia na sua agenda, precisa ter horas para terapia do próprio terapeuta, né? Tem uma agenda de estudos, né? Não só atualizações a respeito da ciência, né? Do próprio tema da psicologia, em suas diversas vertentes, mas também tem estudos nos bastidores das questões trazidas pelos próprios pacientes, né? Nós estudamos nos bastidores para otimizar
as sessões. Então, tem uma questão temporal aí. Agora, tanto o Sandro quanto eu tenho uma sala virtual, onde vocês podem, pelo direct, pedir o endereço dessa sala virtual e bater papos informais, né? E complementar as demandas que não podem ser tratadas nesse espaçozinho curto para um tema tão amplo, né, da natureza humana, que tem uma complexidade imensa, em 60 minutos. Então, é só pedir o endereço dessas salas virtuais que a gente conversa tranquilamente, mais confortavelmente, sem limite de tempo. Gente, tá encerrando. Robson, beijo no teu coração, meu irmão.